Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Como diz a Escritura. Hoje temos um episódio super especial, pois vamos entrevistar ninguém menos que o ChatGPT, uma inteligência artificial que tem se destacado no mundo da tecnologia. Vamos explorar como ele pode nos ajudar a entender melhor as Escrituras, e até mesmo em como ele pode aplicar princípios bíblicos em situações cotidianas. Fique com a gente para uma conversa rica, cheia de aprendizado e insights inesperados. O canal Como Diz a Escritura entrevista o ChatGPT sobre a origem de Jesus Cristo. Afinal, Jesus era um ser pré-existente ou não? Olá, ChatGPT. Aqui é o canal Como Diz a Escritura. Com base em suas informações que confere com fatos históricos, verídicos e sem conceitos religiosos, gostaria de saber se Jesus Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, era um ser pré-existente lá no céu antes de nascer de sua mãe Maria. Ou era apenas uma promessa divina, alguém profetizado e prometido nas Escrituras Sagradas que viria ao mundo? A questão da pré-existência de Jesus Cristo antes de seu nascimento terreno é um tema amplamente debatido e interpretado de diferentes formas, dependendo da abordagem teológica e histórica adotada. Jesus como um ser pré-existente. Alguns textos bíblicos são frequentemente usados para argumentar que Jesus existia antes de seu nascimento em Maria. Aqui estão alguns exemplos. João capítulo 1, versículos 1 ao 3 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Essa passagem sugere que Jesus, identificado como o Verbo, Logos, já existia antes da criação do mundo e que tomou forma humana. João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usa a expressão eu sou, em grego, ego, eimi, que remete à identidade divina revelada no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Colossenses capítulo 1, versículos 16 ao 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Essa passagem é interpretada por muitos como evidência de que Jesus existia antes da criação. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso indica que Jesus existia em outra forma antes de vir ao mundo. Jesus como apenas uma promessa profética. Outros estudiosos argumentam que Jesus não era um ser pré-existente, mas sim o cumprimento de uma promessa divina e uma figura profética esperada. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca. Essa profecia é vista como uma referência ao Messias que viria, sem necessariamente indicar pré-existência. Salmos capítulo 2, versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Alguns entendem que isso indica que Jesus passou a existir em determinado momento e não antes da criação. Atos capítulo 2, versículo 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Essa passagem enfatiza Jesus como um homem enviado por Deus, sem menção à sua existência prévia. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. A narrativa do nascimento de Jesus enfatiza seu início terreno sem referência explícita a uma pré-existência. Conclusão. A questão da pré-existência de Jesus depende da interpretação dos textos bíblicos. Algumas passagens sugerem fortemente que Jesus existia antes de nascer,
enquanto outras o apresentam como alguém prometido e enviado por Deus. Historicamente, a ideia da pré-existência de Cristo se desenvolveu na teologia cristã primitiva, sendo consolidada nos primeiros concílios da Igreja. Se você busca uma análise sem viés teológico, a conclusão dependeria da abordagem textual e histórica que se adota. Quer que eu aprofunde em alguma dessas abordagens? Sim, quero uma análise. Sem conceitos teológicos e sem sugestões de possíveis interpretações, mas de fatos registrados na Escritura Sagrada e na história primitiva da Igreja Apostólica. Baseando-se apenas nos registros da Escritura Sagrada e na história documentada da Igreja Apostólica, podemos examinar a questão da pré-existência de Jesus sem recorrer a interpretações teológicas. Registros da Escritura Sagrada. Nos textos do Novo Testamento, algumas passagens fazem referência a Jesus em diferentes contextos. Nascimento e origem de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículos 31 ao 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Essas passagens registram o começo da existência humana de Jesus, sem menção explícita a uma existência anterior. Palavras de Jesus sobre sua origem. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 8, versículo 42. Eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Esses registros apresentam Jesus declarando ter vindo de Deus, mas o significado exato dessas afirmações deve ser analisado dentro do contexto histórico e linguístico. Paulo e os primeiros escritos cristãos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 ao 47. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Esses registros mostram a visão dos primeiros escritos cristãos sobre Jesus, destacando sua vinda ao mundo sem uma explicação detalhada sobre uma possível existência prévia. Registros da Igreja Apostólica Primitiva. Os escritos dos primeiros discípulos e da Igreja Primitiva ajudam a entender como os seguidores diretos de Jesus viam sua origem. Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos capítulo 3, versículos 13 e 26. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. Deus, ressuscitando a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós. Esses registros apresentam Jesus como alguém enviado por Deus, sem fazer menção direta a uma pré-existência. Escritos dos primeiros seguidores da Igreja Apostólica. Os primeiros líderes cristãos, como Clemente de Roma, 96 d.C., e Inácio de Antioquia, 110 d.C., mencionaram Jesus como o Messias prometido e enviado por Deus, mas não desenvolveram uma doutrina explícita sobre sua pré-existência. O Didaquê, 50 a 100 d.C., um dos primeiros escritos cristãos,
fora do Novo Testamento, fala sobre Jesus como o servo de Deus, sem indicar que ele existia antes de nascer. Conclusão. Com base apenas nos registros bíblicos e históricos da Igreja Apostólica Primitiva, a Escritura Sagrada apresenta Jesus como enviado por Deus e nascido de Maria, sem explicações detalhadas sobre sua existência antes disso. Os escritos da Igreja Apostólica Primitiva não contêm formulações explícitas sobre a pré-existência de Jesus, mas o descrevem como aquele que foi prometido e enviado por Deus no tempo determinado. Se precisar de mais detalhes sobre fontes históricas específicas, posso aprofundar mais. Sim, gostaria de mais detalhes de fontes históricas específicas sobre o entendimento dos primeiros israelitas. Os primeiros israelitas e judeus do período do Segundo Templo, 515 a.C. a 70 d.C., tinham diferentes concepções sobre a natureza do Messias, mas a ideia de uma pré-existência não era amplamente aceita no judaísmo tradicional da época. Aqui estão algumas fontes históricas relevantes. Fontes judaicas do período do Segundo Templo. Os manuscritos do Mar Morto, 250 a.C. a 50 d.C. Esses textos, escritos pela seita dos essênios, falam sobre um Messias de Israel e um Messias de Arão, mas não sugerem que o Messias preexistia antes de seu nascimento. O Rolo da Guerra, 1 QM, descreve um líder messiânico terreno que traria a justiça de Deus, sem referências à sua existência prévia. O livro de Enoque, circa 300 a.C., 100 d.C. Enoque, capítulo 48, versos 2 ao 6, menciona um filho do homem, escolhido antes da criação do mundo. Mas esse conceito não era parte do judaísmo oficial e foi rejeitado por grupos farisaicos. Esse texto influenciou algumas correntes judaicas apocalípticas, mas não era considerado escritura pela maioria dos judeus. A Septuaginta, 250 a.C. A tradução grega do Antigo Testamento usada por judeus helenizados não inclui menções diretas à pré-existência do Messias. Registros judaicos, pós-Segundo Templo. Flávio Joséfo, 37 a 100 d.C. Em Antiguidades Judaicas, 18.3.3, ele menciona Jesus como um sábio e faz referência ao seu papel messiânico, mas não fala sobre uma pré-existência. Os fariseus, principais influenciadores do judaísmo rabínico, viam o Messias como um rei ungido, descendente de Davi, sem qualquer existência anterior. O Talmud babilônico, 200 a 500 d.C. Alguns trechos fazem referência a Jesus, Yeshu, mas não apresentam uma doutrina sobre sua pré-existência. O Sanhedrin 98 discute diferentes candidatos a Messias, mas sem sugerir que ele existia antes de nascer. Conclusão. As fontes históricas mostram que o judaísmo do período do Segundo Templo esperava um Messias terreno, prometido por Deus, mas sem uma crença majoritária na ideia de que ele já existia antes de seu nascimento. Algumas tradições apocalípticas sugeriam uma figura messiânica, pré-existente, mas isso não representava o entendimento geral dos israelitas da época. Caso queira detalhes sobre algum desses textos, posso aprofundar mais. ChatGPT, fazendo uma análise direta e conclusiva, comparando as sugestões teológicas de uma pré-existência com a afirmação histórica de uma não pré-existência. Quais das duas têm mais coerência bíblica? Ao comparar a sugestão teológica da pré-existência com a afirmação histórica de uma não pré-existência, com base estritamente nos fatos bíblicos e históricos, podemos chegar a uma conclusão objetiva. Afirmativa histórica. Jesus como um ser não pré-existente.
A maioria dos judeus do período do Segundo Templo, incluindo os fariseus e sacerdotes, não esperava um Messias que preexistia no céu antes de nascer. Eles aguardavam um descendente de Davi, um homem escolhido e ungido por Deus no tempo determinado, segundo Samuel capítulo 7, versículos 12 ao 14. Os escritos da Igreja Apostólica Primitiva, Atos, epístolas e registros dos primeiros discípulos apresentam Jesus como alguém, gerado por Deus e enviado ao mundo. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Atos, capítulo 2, versículo 22. Sem uma explicação clara de que ele existia antes disso. Termos como Filho do Homem e Filho de Deus eram títulos messiânicos sem implicações diretas de uma existência anterior. Sugestão teológica. Jesus como um ser pré-existente. Alguns textos do Novo Testamento, como João, capítulo 1, versículos 1 ao 14, João, capítulo 8, versículo 58, e Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 7, são frequentemente usados para sugerir que Jesus já existia antes de nascer. No entanto, essa ideia não está presente na teologia judaica da época e só começou a ser desenvolvida explicitamente no pensamento cristão posterior, especialmente nos séculos 2 e 3. Comparação e conclusão. A visão de que Jesus era um ser humano gerado e enviado por Deus tem maior coerência com o entendimento judaico da época e com os registros históricos da Igreja Apostólica Primitiva. A ideia da pré-existência, embora encontrada em alguns textos do Novo Testamento, não era a crença predominante entre os primeiros seguidores judeus de Jesus e foi desenvolvida mais tarde no cristianismo. Portanto, se analisarmos a coerência bíblica e histórica, a afirmação histórica da não pré-existência de Jesus se alinha mais com o contexto judaico e apostólico primitivo do que a sugestão teológica posterior de uma pré-existência celestial. Se inscreva no canal Como Diz a Escritura e acompanhe as próximas entrevistas, sempre buscando a verdade, como diz a Escritura.